Olá, pessoal! Bem, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né, que a gente estava falando sobre relações ecológicas, e a gente vai aprofundar mais numa determinada relação ecológica, que é a competição, que ela é de extrema importância ecológica. Vocês vão ver por quê. Né? Ela está relacionada a outras questões mais amplas do que somente as duas populações de seres vivos que vão estar competindo por algum recurso. Então a gente vai ver mais a fundo algumas implicações, algumas questões importantes dentro dessa relação hoje, né, que é a competição. Então, vamos embora. Primeiramente, a gente vai dar uma relembrada aqui, logo, né, falando sobre o que é competição, né? Quando a gente fala competição, a gente tem muito essa coisa na cabeça de competição esportiva, né? Que não tem nada a ver com o caso de competição dentro de ecologia. Então, eu sei que vocês já viram na aula passada, já fizeram a atividade, né, que eu passei essa semana sobre as relações ecológicas, então eu sei que vocês estão mais ligados nessa questão de competição. Então, competição, quando a gente fala de competição, a gente está falando de uma relação ecológica entre seres vivos que vão competir por algo. Não exatamente do ponto de vista físico, como está mostrando aí na imagem, né? Mas elas vão algum recurso, né? Algo do meio que os dois querem, eles querem, né? E eles vão lutar por isso. Eles podem fazer como a imagem está mostrando, né? Que são dois machos aí, provavelmente, brigando por território, talvez. Então, eles estão fisicamente brigando, né? Mostrando o seu poder e brigando para ser o líder, né? Para ficar naquela área. Já a gente pode ver também outras relações de competição em que não há esse contato físico, não há essa questão de competição nesse sentido. Há sim uma competição em quem é melhor em usar aquele recurso. Quem é o melhor em usar aquele determinado recurso vai ficar, né, vai conseguir colonizar melhor, vai conseguir utilizar melhor esse recurso, vai crescer mais a sua população e vai conseguir ficar mais eficaz, né? A sua adaptabilidade é melhor para aquele determinado ambiente, para aquele determinado recurso, e ele termina realmente se sobrepondo em relação a outra população. Então a gente vai ver exatamente essas relações, os pormenores dessa relação de competição, onde eles estão brigando por esse determinado fator. Então, como a gente já comentou, né, alguns conceitos são importantes nessa aula de hoje, e eu vou relembrar muita coisa, e algumas coisinhas são novas, né, que a gente ainda não falou. É capaz até de vocês já terem lido, né, nos estudos de vocês, porque a gente está falando sobre essas questões, mas algumas coisas aqui a gente não falou em aula. Então, habitat, né? Habitat a gente já falou várias e várias vezes, inclusive vocês já responderam, né, qual é a diferença entre habitat e nicho, a gente já aplicou isso em algumas atividades. Então, habitat é basicamente onde o determinado ser vivo vive, onde ele ocupa, qual é o local físico, o local geográfico, qual é o tipo de ambiente que ele vai ocupar, que ele vai viver, que ele vai se reproduzir, etc. O nicho é um pouco mais abstrato, né? É um conceito mais abstrato, mais difícil. Envolve o habitat, né? O habitat faz parte do nicho, mas tem a ver com o papel ecológico que aquele determinado organismo desempenha naquela comunidade, né? A sua função ali naquela comunidade. Então tem a ver com questões espaciais, né? Que tem a questão de que espaço que ele ocupa, tem a ver mais com o habitat, né? Que faz parte do nicho. Mas tem a questão do que é que ele come, de onde que ele vive, onde é que ele se reproduz e faz ninho, se ele é noturno, se ele é diurno, que tipo de alimento, né, que ele vai consumir, como é a forma de reprodução. Tudo isso faz parte do nicho, né? Então, quando a gente vai falar das guildas, né? Guilda já é um nome um pouco menos utilizado aí nessas questões. Né? Quando a gente está falando das guildas, a gente está falando exatamente sobre grupos que vão
competir por determinado fator, né? As guildas, elas são grupos de espécies com papéis comparáveis, né? Semelhantes. Então, são papéis que têm dimensões do seu nicho que vão se sobrepor. Ou seja, algo em comum entre essas espécies. Então a gente vai ter as guildas, são grupos de espécies com papéis comparáveis, com nichos semelhantes dentro de uma comunidade, tá? Então, como assim, professor, né? As guildas, né? Ou também chamado de guildes, né? As guildas ecológicas ou guildas ecológicas, elas são conjuntos de espécies que fazem uso de um mesmo recurso de maneira similar. Ou seja, vocês estão vendo aí na imagem vários tipos de espécies diferentes de gnus, de veados ou de alguns animais que vão pastar, né? Eles vão se alimentar de vegetação de maneira bem semelhante, né? Então, eles usam esse recurso, né? Lembrando aí, né, do termo recurso, que a gente já trabalhou exaustivamente. Então, eles utilizam desse recurso de maneira semelhante, né? São vários animais de espécies diferentes que usam o mesmo recurso de uma maneira similar. Então, isso aí a gente chama de guilda, tá? Então, dentro de uma comunidade, a gente vai ter várias guildas. E guilda é um termo relativamente flexível, né? Ele não é tão bem amarrado assim, não. É mais abstrato. Eu consigo, dentro de uma mesma de uma comunidade, falar de várias guildas. E alguns animais, por exemplo, eles podem fazer parte de uma determinada guilda e de outra, né? Então, sei lá, se eu falar assim, os animais que consomem sementes, animais, ou seres vivos em geral, que utilizam de uma determinada árvore, da espécie tal, de mangueira, tá entendendo? Eu posso fazer isso da maneira como eu achar melhor, depende muito do meu estudo, né? Do fator que eu estou estudando. Eu posso estudar algo como luz do sol, que praticamente todos os seres vivos usam, ou eu posso falar quem usa determinada, né, tipo, a folha da mangueira. Quais são as espécies dessa comunidade que usam esse fator, por exemplo, tá? Então, eu posso, né, é bem flexível esse termo. Aqui, nessa imagem, vocês estão vendo um gráfico que vai mostrar mais ou menos as definições de guilda, né? Guilda é uma definição que já está meio... foi muito debatida e ela é flexível justamente porque ela é muito questionada, como é a forma correta de aplicar e etc. Então, vocês estão vendo aí um gráfico, né, que mostra a tentativa, né, é uma releitura de tentar explicar, né, o que seria uma guilda do ponto de vista mais geral. Vocês estão vendo as questões que vão definir isso, então vocês estão vendo a questão geográfica, né? Então, a comunidade seria aqueles grupos de seres vivos de diferentes espécies que ocupam o mesmo ambiente, né? Que eles utilizam aquele ambiente e fazem uso dele para sobreviver, se reproduzir, e ali eles convivem, né? Então, isso é uma comunidade, né? É uma questão limitada pela geografia. Já os recursos vão limitar outros grupos, né? Então, são as guildas. As guildas são aqueles grupos de indivíduos de diferentes espécies que vão utilizar determinados recursos. Eles vão ser limitados por esses recursos, né? Eles vão ser agrupados por utilizar determinado recurso. E tem a questão filogenética, que vai agrupar esses seres vivos de acordo com a sua filogenia, né? A taxonomia. Então, a gente vai ter eles são do mesmo gênero, eles são da mesma espécie, eles são do mesmo, eles são aves, eles são répteis, né? Eu vou classificar eles de acordo com a questão filogenética. Então, quando eu tenho aqui as assembleias, eu vou ter grupos de taxonomia semelhante, né, da mesma taxa, daquela comunidade. Então, eu posso falar assim, savana africana, né, que é quais são os seres vivos que vivem naquela savana, vão fazer a comunidade. Quais as aves da savana africana? Isso é uma assembleia, né? Quais, sei lá, quais os répteis do rio Nilo? Isso é uma taxa, né? É um grupo dos répteis
e que têm, né, em comum a mesma geografia, né, ocupam aquele mesmo espaço, fazem parte da mesma comunidade. Então isso é uma assembleia, tá? Já que as guildas, elas vão ser definidas por questões de fatores. Então, eu posso falar assim, quais os seres vivos que utilizam sementes? Então, vai de tudo aí. Vai de pássaros que comem as sementes, bactérias, ou qualquer outro, sei lá, um réptil, uma tartaruga, algo que coma aquilo faz parte daquela mesma guilda, que são aqueles que comem sementes, né? E a gente tem aquelas guildas locais que elas também vão ser limitadas pelo espaço. Então, dentro da savana africana, quais os animais que comem sementes? Então, essa é a guilda local, tá? Então, esses grupos que utilizam os mesmos recursos, estão na mesma comunidade e estão, né, dentro de algum grupo taxonômico específico, a gente chama de sinúsias, tá? Então, o objetivo aqui é tentar clarificar esses pequenos termos, né, esses conceitos e essas discussões que ficam em volta. Eu estou dando como é que diz? As definições de John E. Falt, né, que fez essas definições na década de 90. Então, 90 2000, né? E ele debateu muito sobre o uso desses conceitos. Eu estou dando essa visão. Vocês podem ver em outras referências outros usos relativamente diferentes, né? Semelhantes, mas diferentes desses mesmos termos, tá bom? Então, essa subdivisão de conceitos de guilda, né, de guilda global e guilda local, é uma coisa de John Falt, tá? E aí, o termo guilda, ele mantém a sua definição mais abrangente nesse contexto, né, de ser qualquer ser vivo que explora aquele recurso, não necessariamente de uma maneira similar, tá? Então, por exemplo, se eu falo de uma árvore, se algum ser vivo come aquela árvore, ele faz parte dessa guilda. Se um pássaro usa os galhos dela para fazer um ninho, ele faz parte dessa guilda, tá? Mesmo que ele não use para a mesma função, ele usa aquele recurso, tá bom? Então, e se eles convivem, né? Se eles estão ocorrendo no mesmo lugar, a gente chama isso, né, de guilda local, certo? Então é uma reserva ou um subconjunto de espécies da guilda que eles vivem no mesmo local, na mesma comunidade. Então, estudos de ecologia de comunidades, eles focam em agrupamentos taxonômicos, né, que a gente chama em assembleias, tá bom? Então, se eu vou estudar, sei lá, os pássaros da não sei da onde. Então, isso aí é normalmente como os estudos de comunidades vão fazer. Então, devido à complexidade de se estudar, né, uma comunidade toda, incluindo bactéria, fungo, é muita coisa para estar estudando ao mesmo tempo. Então, normalmente a gente foca num taxon, né? Eu vou estudar os fungos, eu vou estudar as árvores, eu não vou estudar todos os seres vivos de uma comunidade, é muito difícil, certo? Então, as assembleias, né, ou pode ser chamada de taxocenose, elas vão representar grupos de espécies que são filogeneticamente relacionadas, tá? Então, aves, por exemplo, né? Ou seja, são espécies de uma comunidade que apresentam um determinado grau de parentesco, tá? Então, a gente pode ir até para gênero, né? Só não foca mesmo em espécie, mas de gênero mesmo a gente pode falar. Eu posso estudar todos os seres vivos, todos os animais do gênero Canis, tá? Eu posso estudar. Esse nível de parentesco, ele varia de acordo com o estudo, né? Todas as espécies conhecidas daquele determinado taxon, né? Então, o termo ele significa um conjunto de espécies de estruturas semelhantes, né, à assembleia, integrados por uma mesma forma ecologicamente de vida homogênea, vai formar as sinúsias, tá? Então, eles são do mesmo taxo, né, pode ser do mesmo grupo, que utilizam o mesmo recurso e estão da mesma localização, utilizam o mesmo ambiente. Então, os recursos foram conceitos que a gente já trabalhou bastante na nossa disciplina, né? Eu sei que vocês já estão carecas de saber, né? Mas eu vou dar uma revisada aqui só para vocês não ficarem tão perdidos, né, nessa discussão. Um recurso é qualquer fator utilizado por um organismo que favorece o crescimento da população, tá?
Então, dentro de populações, a gente vai estar considerando recurso qualquer coisa que faça com que aquela população cresça à medida que a disponibilidade do recurso aumenta. Quanto mais eu tenho daquilo, maior a minha população. Então, isso é um recurso, né? Isso pode ser, eu botei aqui alguns exemplos, mas pode ser luz do sol, pode ser espaço, né? Nesse caso aí você está vendo dos corais, eles brigam por espaço. Pode ser água, pode ser qualquer um dessas coisas aí, pode ser recursos podem ser bióticos ou abióticos, né? Se a gente fala de espaço, luz, água, são abióticos, mas a gente pode falar, por exemplo, de vegetais, de alimento, tá? Eles podem brigar por qualquer recurso, né? Então, são propriedades dos ambientes que determinam onde os organismos vão viver. Os recursos, eles podem ser abióticos, né? Ou bióticos com seres vivos, qualquer coisa, substância ou objeto que seja utilizado vindo de algum ser vivo, tá? Por exemplo, a gente falou agora há pouco sementes, né? Então, o que interfere aí na reprodução ou no crescimento, manutenção da população, vai ser um recurso, né? Químico, físico, biológico, ambiental, qualquer coisa, certo? Então, dentro aí de ecologia, as condições, né? A gente vai falar mais para frente. O consumidor ele usa os recursos e esse recurso ele vai trabalhar, né, a manutenção e o crescimento daquela população. Então, como eu estava falando, condição é diferente de recurso, né? Então, a gente acabou de falar do que é recurso. Uma condição, dentro de ecologia, é aquilo que é um fator ambiental, abiótico, tá? Não pode ser nada relacionado a um ser vivo, que vai influenciar o funcionamento da fisiologia daquele organismo. Então, a gente pode falar de temperatura, pH, salinidade, uma corrente marinha, tá? Vento. A gente pode falar de pluviosidade, altitude. São questões ambientais que elas interferem na fisiologia do ser vivo, mas elas não são recursos, porque não é à medida que aumenta a população, certo? Então, condição é diferente de recurso. Então, pH, altitude, corrente marinha, salinidade, essas coisas não são recursos, elas são condições do meio ambiente. Esses recursos a gente também já falou, eles podem ser renováveis ou não renováveis, né? A gente já falou, por exemplo, água, sol, né? São renováveis. A gente pode trabalhar, por exemplo, o próprio espaço é um recurso não renovável, tá? Recursos limitantes, a gente também já falou, né? São aqueles recursos que a quantidade, né, a disponibilidade daquele recurso, ele vai estar abaixo, talvez, ou no limite da demanda, ou seja, da necessidade. Então, um recurso limitante é aquele recurso que ele está ali no limite da quantidade que aquela população precisa. E aí ele limita, né? Então ele é um recurso limitante. Ele limita que aquela população cresça. Porque se tivesse mais daquele recurso, a população ia crescer. Mas não tem. Então ele limita o crescimento da população. Ele é um recurso limitante, tá? E a gente também viu a lei do mínimo de Leibniz, que fala o seguinte: cada população aumenta até o limite do suprimento de um recurso limitante. Então, a população ela vai crescer até o limite máximo daquele determinado recurso limitante, né? Então, essa é a lei do mínimo. Essa lei do mínimo que a gente já tinha visto, ela não se aplica em recursos sinérgicos, que é o que a gente vai ver agora. Então, quando a gente está falando de recursos sinérgicos, sinergismo, de uma maneira geral, é a questão de dois fatores diferentes, quando agem juntos, eles têm um efeito maior do que a soma deles separadamente. Ou seja, imagine aí que a gente tem um fator A, certo? Por exemplo, sei lá, água. E um fator B, pode ser outra coisa, sol. Quando a planta tem água, quando ela tem bastante água, ela cresce mais. Quando ela tem bastante sol, ela cresce mais. Quando ela tem os dois, ela cresce o tanto quanto ela cresceria na soma dos dois.
Isso não é um efeito sinérgico, tá? Vamos dizer assim, uma planta com pouca água, ela cresce 1. Uma planta com muita água, ela cresce 2, ou seja, ela cresceu 1 a mais. Uma planta com pouco sol, ela cresce 1. Uma planta com muito sol, ela cresce 2. Então, uma planta com muito sol e muita água, ela vai crescer, sei lá, 3, né? Porque ela vai crescer o 1, que ela já crescia antes, mais 1 da água, de ter muita água, e mais 1 de ter muito sol. Isso não é sinergismo, tá? Sinergismo é quando a soma dos fatores aumenta o crescimento da população além do quanto ela cresceria sozinha com aquele fator, naquela quantidade sozinha, certo? Então, o sinergismo tem a ver com mais do que a soma, né? Vocês estão vendo aqui, eu botei A mais B é menor do que C. Nesse caso, o resultado dos dois ali vai ser menor do que A e B juntos. Imagine assim, por exemplo, você tem 10 reais. Quando eu coloco você numa determinada condição, sei lá, quando eu boto mais água, você fica com mais 10. Quando eu boto mais sol, em vez de mais água, você fica com mais 5. Então, quando eu boto mais sol e mais água, você vai botar mais 10 da água e mais 5 do sol que eu botei a mais. Então, você ficou com mais 15. Isso não é sinergismo. Sinergismo é quando você bota mais água, você fica com 10, mais sol, você fica com 5. Aí, se eu botar os dois juntos, água e sol, você vai ficar mais 20, sei lá. Tá entendendo? Então, quando os dois estão juntos, eles têm um efeito sinérgico, que faz com que aquele ganho da população seja maior do que o ganho dos fatores separadamente, tá? Então, isso é um efeito sinérgico. Ó, observa aqui, a gente tem essa plantinha aqui, né, que é o Impatiens faviflora, né? E aí a gente vai ter aqui esse estudo que foi feito com esse tipo de planta, onde ele diz o seguinte: aqui vocês estão vendo crescente a radiação, né? A irradiação de luz. Então, a quantidade crescente de luz. Então, eu vou aumentar a quantidade de luz aos poucos, né? E aqui vocês estão vendo o peso seco, ou seja, o crescimento dela, né? O crescimento em biomassa, né? Em quantidade de planta, peso, tá? De quanto de planta que tem. E aí vocês estão vendo aqui em cinza a planta não fertilizada e em azul a planta fertilizada. Então vocês estão vendo o seguinte: quando a gente tem aqui a planta não fertilizada, ela vai ter um crescimento. Quando a gente aumenta, né, coloca fertilizante, naquela mesma quantidade de luz, ela tem um crescimento maior, tá? Já quando a gente aumenta a quantidade de luz, o crescimento em relação à fertilização ele aumenta. Observe, a diferença daqui, ó, tá maior do que a diferença daqui. Tá vendo? Então, isso significa que houve sinergismo. Observa aqui, ó, o crescimento com essa quantidade de luz nem foi essas coisas todas, ó. A diferença daqui para cá, tá vendo? Então, a luz em grande quantidade, ela não vai fazer tanta diferença para a planta sem fertilizante. Mas quando a gente coloca fertilizante, ela continua aumentando à medida que a gente vai dando mais luz. Isso a gente chama de efeito sinérgico. Tá vendo? Então, existe um efeito aí, não só da luz, não só do fertilizante, mas dos dois juntos. Os dois juntos causam um efeito maior do que o efeito que eles causam separadamente. Tá entendendo? Então, isso a gente chama recursos sinérgicos, né? Tá aqui descrito. As plantas fertilizadas usaram o recurso da luz com mais eficiência, mais eficientemente do que aquelas plantas não fertilizadas. Então, vocês estão vendo aí que elas crescem bem mais, né? Com mais luz e com fertilizante. Aqui nesse gráfico, a gente está vendo também semelhante, né, o efeito sinérgico. Nesse caso aqui, a gente está vendo o efeito do sinergismo entre nitrogênio e fósforo, que são dois nutrientes, né? E aí vocês estão vendo que elas interagem sinergicamente para promover o crescimento da planta. Então, vocês estão vendo aqui a planta controle, que não recebeu nenhum dos dois,
a planta com nitrogênio, né, com suplementação de nitrogênio, quando você dá o fertilizante com nitrogênio, então vocês vejam que teve um crescimento a mais, ó. Esse crescimento a mais aqui é referente ao crescimento da suplementação com nitrogênio. Quando a gente dá só fósforo, vocês estão vendo que também teve um crescimentozinho aqui menor, né? O nitrogênio foi melhor do que o fósforo, né? Mas vocês estão vendo aqui, ó, quanto foi que variou quando a gente coloca os dois, né? Aqui tem nitrogênio e fósforo nesse grupo aqui. Então a gente vai ter, olha a variação, né, para o controle. Aí se a gente somar essa variação do nitrogênio aqui, tá? Que bateu mais ou menos aqui. E eu colocar ainda esse tamanho aqui em cima, vocês estão vendo que isso não vai somar exatamente o que cresceu, né? Então, se eu coloco o efeito das duas, era para eu esperar o efeito desse, mais o efeito desse, e aí eu ia ter mais ou menos daqui, né? Um crescimento aqui. Mas você veja que houve sinergismo, ou seja, o crescimento foi maior do que o esperado da soma dos dois efeitos juntos. Então, para a gente falar sobre competição, né, a gente tem que pensar na questão mais prática, né, que é o uso ou a defesa desse recurso, o uso de algum recurso ou a defesa desse recurso por um indivíduo e que reduz a disponibilidade daquele recurso para outro indivíduo, né? Lembrando que a gente pode ter a competição intraespecífica e a interespecífica. Quando a gente fala de competição, a gente está falando de uso de algum recurso ou de uma defesa. E quando um indivíduo usa aquele recurso, ele fica indisponível para outra pessoa usar, para outro ser vivo usar. E aí eles vão competir, eles vão brigar pelo aquele recurso. Não necessariamente briga física, mas eles, é quem pegar primeiro, o outro vai ficar sem. Né? Isso é competir. Então, ela pode ser dentro da mesma espécie, né? Obviamente, se eu como a mesma coisa que você come e não tem comida para os dois, a gente vai competir, né? Pega o melhor e come e o outro fica sem comida, tá? Eu estou falando comida, mas isso é só um exemplo. Vários fatores, né? Não só alimento, tá? Como competição. Então, a competição entre indivíduos da mesma espécie, ela reduz os recursos de maneira densodependente. A gente vai ver no próximo slide, né? Ela varia, né? Ela varia na quantidade de indivíduos, né? A densidade daquela população e o uso, né? A escassez ou a disponibilidade daquele recurso. Então, esse processo de competição, ele regula o tamanho da população. Óbvio, porque ele vai agir como um fator limitante, né? Se não tem para todo mundo, a gente compete por ele, então não dá para ter mais gente ainda aqui querendo usar aquele recurso. Então, ele regula, ele limita o tamanho, né, o crescimento dessa população. Além disso, ele é um processo promotor, ele é um motor de evolução, né? Então, o que vai acontecer? Esse processo de competição ele é extremamente importante para haver mudanças evolutivas ao longo do tempo. Por quê? Se eu estou competindo com você por algo, quem é que vai ter o alcance? Né? Quem é que vai conseguir aquilo ali? É quem é mais adaptado. É quem está mais bem adaptado às condições desse meio. Então, o mais bem nutrido, o mais forte, o mais ágil, o mais inteligente. Essas características vão facilitar a competição, né? O uso. E aí, se eu tenho mais acesso àquele fator, eu vou conseguir me reproduzir mais, eu vou conseguir me nutrir mais, eu vou conseguir algo melhor e você não. Então, eu termino deixando meus genes em maior quantidade naquela população, enquanto que outra pessoa que não está tendo tanto acesso ao recurso, ela vai diminuindo, né? Suas características elas vão diminuindo nas gerações.
Então, isso é um processo importante, né, nas questões de evolução, processo de competição. Tá? Ela também vai ter a competição interespecífica, competição entre espécies diferentes por um mesmo recurso. Então, se eu tenho, sei lá, como eu estava falando antes, sementes, não só tem uma espécie de animal que se alimenta de sementes. A gente tem anfíbios, a gente tem macacos, a gente tem mamíferos, a gente tem aves, a gente tem uma infinidade de animais e de outros seres vivos que se alimentam daquelas sementes. Então, é um fator que várias pessoas, né, várias espécies diferentes vão competir pelo aquele fator. Então, isso vai afetar ambas as populações, né? Então, se eu tenho duas populações, 3, 4 populações competindo por aquele fator, elas todas vão ser afetadas. Um vai afetar na do outro. Então, ela pode levar a processos de extinção, né, da espécie mais fraca, daquela espécie que está menos adaptada, daquela espécie que tem menos, ganha menos essa competição, né? A espécie que chega menos, usa menos o determinado recurso, tá? Então, aqueles mais aptos, os mais adaptados, são os que sobrevivem. Isso é evolução, né? A competição, ela é motor dos processos evolutivos. Do processo de formação de novas espécies, de tudo isso. Então, aqui a gente está vendo aquela questão sobre a densidade populacional, né? Nesse gráfico. Então, quanto mais densa a população, né? Vocês estão vendo aqui a densidade populacional, ou seja, quanto mais para cá, mais densa a população, né? E aqui a disponibilidade de recursos, né? Quanto mais recurso para cima. Então, a gente está vendo aqui, ó, quanto mais densa a população, menor é a disponibilidade do recurso, óbvio, né? Quanto mais indivíduos querendo usar aquele recurso, menor é a quantidade, né, de recurso que vai estar disponível, certo? E aqui vocês estão vendo o limite da espécie B, né? O nível de recurso necessário para sustentar a espécie B. E aqui, espécie A, desculpa. E aqui o nível de recurso necessário para sustentar a espécie B. Então vocês estão vendo que a espécie B ela consegue aí se manter naquele meio usando um pouco menos de recurso, né, do que a espécie A. Então, a espécie B ela chega mais além do que a espécie A, certo? Então, a espécie B aumenta até esta densidade, né? Até a densidade KB aqui, tá? Então, ela aumenta até esta densidade e depressiona, né? Diminui, dá uma baixa nos recursos abaixo do nível necessário para sustentar a espécie B. Então, a espécie A. Então, se eu chego aqui nessa quantidade de recursos, a espécie B consegue sobreviver, a espécie A não consegue, né? Não consegue, tá? E aí, são questões de densidade em relação às populações, certo? Então, a gente vai falar de vários nomes aqui, de pessoas famosas nessa discussão. Um deles foi o ecólogo britânico chamado Arthur George Tansley, né? Tansley é uma pessoa que estudou muito as relações entre seres vivos, inclusive o experimento que ficou bem famoso dele foi entre essas duas espécies de plantas, que vocês estão vendo que elas são do mesmo gênero, né? Então elas vão competir pelos mesmos nutrientes. É muito comum que espécies de táxons próximos, né, do mesmo gênero, do mesmo clado, do mesmo grupo, eles têm as mesmas necessidades. É, né? Bem comum que elas sejam semelhantes nas necessidades. Então, elas vão competir. Né? Então, aí a gente vê o experimento de Tansley. Em um jardim, ele colocou dois tipos de solo, mas na mesma área. Então tem a mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de água, a mesma temperatura, todos eles têm os mesmos fatores. A diferença era o tipo de solo, né? A gente tinha aqui na esquerda um solo mais calcário, com um pH alto, e um solo mais ácido, com um pH baixo, certo?
E aí, o que, que ele via? Quando ele pegava dentro desses vasos, ou dessa área, e plantava a Saxatli, ele via que ela se virava melhor, né? Ela crescia melhor em solos ácidos. Ó. A AG Saxatli cresce melhor em solos ácidos turfosos, como observado na natureza. Certo? Então, ela crescia também no solo calcário, mas não crescia tão bem quanto no solo ácido. Já a G silvestre, quando ela cultivada sozinha, ela crescia melhor, né, em solos calcários, como é observado na natureza. Né? Aqui, em solo ácido, ela cresce também, mas não cresce tão bem quanto cresce no solo calcário. Quando elas plantam juntas, né, ele plantou em outro lugar as espécies em conjunto, as duas juntas. E aí o que foi que observou-se? Quando em solo calcário, a espécie que prevalecia é a silvestre, que tem uma melhor habilidade em crescer em solo calcário. Quando é o solo ácido, você via que quem tinha mais, quem estava mais presente, quem teve maior facilidade é a G. saxatli, que teve a afinidade por solo ácido, né? Então, quando os dois foram plantados juntos, a Saxatli prevaleceu no ácido e a Silvestre prevaleceu no calcário. Então, o que é que ele conclui aí desse experimento que ele teve? Primeiramente, ele conclui que a presença ou ausência de uma espécie num determinado ambiente, ela pode ser determinada pela competição. Então, se a gente olha uma determinada área e a gente vê quais são as espécies que estão colonizando, que estão usando aquela área, a gente pode estar estudando, a partir das componentes daquela comunidade, quais as espécies que estão competindo ali. A condição do ambiente, ele tem papel fundamental na competição. Ele influencia o processo de competição. Por quê? As condições daquele ambiente, elas vão determinar quem é que vai ficar naquele ambiente, certo? Então, dependendo do ambiente, a competição das mesmas espécies pode ser diferente. E aí, a competição, ela influencia fortemente a composição da comunidade. Então, é isso que eu estava dizendo no início, né? Aquilo que a gente enxerga naquele ambiente, ele é um produto da competição. É um produto da competição que houve ali, né? Exatamente o que ele viu. As segregações das espécies, as separações. Por que, que a espécie X vive num determinado ambiente? Por que, que a espécie Y vive naquele outro ambiente se elas são do mesmo gênero? A segregação, essa separação dessas espécies pode ser devido a competições entre elas em ambientes passados. Isso a gente chama um processo de especiação, né? É um processo evolutivo em que durante a competição uma se especializa em uma determinada ambiente ou um determinado fator e a outra se especializa no outro para elas se excluírem, né? Para elas se separarem, causando aí uma segregação, separação e vão formar mais para frente nas próximas gerações diferentes espécies. Outro ecólogo famoso é o cientista Gauss, que a gente já falou aqui, não vou estar repetindo, vou só relembrar vocês que é o princípio de Gauss e o princípio da exclusão competitiva, como eu já falei aqui. Duas espécies, elas não podem coexistir se elas usam o mesmo recurso limitante. Ou seja, se algo que é realmente muito necessário para o crescimento das duas, elas estiverem competindo para aquilo ali, vai haver a exclusão de alguma delas. Alguma deixa de existir porque a outra vai usar todo o recurso limitante, certo? Então, esse é o princípio da exclusão competitiva de Gauss, né, que a gente já viu. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê a taxa exponencial
do aumento de uma população que cresce logisticamente em função da sua densidade. Então aqui a gente está vendo um aumento exponencial, né? Um aumento crescente de 2, 4, 6, 8, 10, né? Ele vai aumentando exponencialmente. E aqui a gente vê um aumento da densidade, né? Densidade da população. Então, uma taxa de crescimento por cabeça decresce uma taxa de crescimento per capita, né, por cabeça decrescente, ela vai expressar a influência da competição intraespecífica. Vejam, isso aqui mostra a taxa de crescimento, né? A taxa de crescimento não é que ela está deixando, a população está deixando de crescer, está desaparecendo. Não, a taxa de crescimento está caindo, né? Ou seja, a população está crescendo cada vez em uma velocidade menor. Ela estava, sei lá, duplicando, quadruplicando, quintuplicando. Depois ela começou a não quintuplicar, mas quadruplicar. Depois ela começou a não quadruplicar, a triplicar. Depois ela começou a não triplicar, a duplicar. Então ela foi perdendo velocidade. Ela continuava aumentando, né? Ela ainda está aumentando, mas uma taxa, né? Uma velocidade menor, certo? Então a taxa de crescimento está diminuindo à medida que a população, né? A densidade, né? O número de indivíduos daquela área aumenta, certo? Então por quê? Porque eles competem, né? Eles competem, vai ficando mais e mais difícil de crescer ali naquela população que está muito densa, tá? Então as coisas vão ficando mais difíceis. Você pode até levar isso para fora do ambiente tão natural assim. Pensa numa cidade, né? Pensa numa cidade que está uma cidade com 100 mil habitantes, uma cidade bem pouco populosa. É fácil arrumar emprego, é fácil você viver bem ali, é fácil você ter uma casa grande. Agora, uma casa, um local onde está cheio, lotado de gente, tipo Recife, né? Que tem, sei lá, 3 milhões de habitantes. Tá todo mundo se batendo aqui. É difícil arrumar emprego, é difícil conseguir um bom apartamento, é caro, tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil. A gente está competindo aqui. Né? E a mesma coisa se aplica para uma floresta, um oceano, um outro ambiente mais natural. Né? Se a gente pensar que os indivíduos daqueles grupos eles vão competir entre si pelos mesmos recursos e quanto mais tem naquela população indivíduos, mais difícil fica de crescer, de se reproduzir, né? Então, o crescimento vai diminuindo, a velocidade de crescimento vai diminuindo à medida que a densidade da população aumenta, por causa da competição intraespecífica. Já aqui nesse outro gráfico, né? Deixa eu apagar aqui essas imagenzinhas. Vocês estão vendo a competição interespecífica, né? Então vocês estão vendo aqui a competição entre espécies diferentes. Então, em vez de eu falar de uma única espécie, eu vou falar de várias espécies aqui, certo? E aí, de novo, a taxa exponencial, né, de aumento, ou seja, aqui vocês estão vendo a velocidade do crescimento desacelerar, né? Ele continua crescendo, mas vai crescendo cada vez de forma mais lenta, em função da densidade da população. À medida que eu aumento a população, o número de indivíduos naquele espaço, o crescimento da população vai diminuindo. Isso vale de diferentes populações também, né? À medida que essa população aqui aumenta a sua densidade, interfere nessa daqui, interfere nessa de cá. Então, a taxa exponencial de aumento de uma espécie em função da sua densidade, ela é mostrada sobre uma competição puramente intraespecífica e sob níveis baixos e altos de competição interespecífica. Então, isso aqui interfere também, né? A densidade dessa daqui interfere nessa daqui, a densidade dessa daqui interfere nessa daqui. E aí a velocidade vai desacelerar mais rápido, ela vai cair mais rápido, a velocidade de crescimento, tá? Então, a velocidade de crescimento ela vai diminuir, né? A população vai crescer mais lentamente à medida que eu tenho uma densidade naquela população maior, tá? E também à medida que as outras populações que competem comigo pelo aquele mesmo fator também aumentam sua densidade, a minha velocidade ainda cai mais. Então, conclusões. Em equilíbrio,
cada espécie competidora reduz a capacidade de suporte do meio, né? Então, tendo aí muitos grupos competindo ao mesmo tempo pelo mesmo fator, aquilo diminui a capacidade que aquele meio tem de suportar essas espécies, né? O número de populações, tá? Então, a gente chega aí numa questão de coexistência. A coexistência, né, existir junto, né, essas espécies se manterem no mesmo ambiente, ocorre quando os coeficientes da competição entre espécies diferentes são relativamente fracos. Ou seja, elas competem, mas tem, vamos dizer assim, tem outros fatores que limitam elas, e aí elas conseguem sobreviver ali, porque elas competem por um fator que não é limitante para elas, ou seja, tem suficiente para o que elas precisam, né? Quando os competidores compartilham parcialmente recursos entre si, então eles coexistem. Aqui a gente tem um outro ecólogo responsável por estudos de coexistência, né? Que é a questão dos múltiplos recursos, né? Porque não vai ser só uma coisa que interfere no crescimento da população, são vários recursos, né? Então, David Tillman, né, um ecólogo lá dos Estados Unidos, né, americano, ele estudava, né, ele tem um estudo famoso com diatomáceas, né, que são esses protistas, essas algas que a gente estuda, e do gênero Cyclotella e do gênero Asterionella, né? Então ele estudou a competição e a coexistência dessas diatomáceas, né? Que tem o silício e o fósforo como fatores de importância para a produção dessas conchas, né? Essas são microalgas que produzem um esqueletozinho, né? Uma teca, e elas também precisam de fósforo, né, para fazer o ATP delas, para fazer a respiração celular e etc. Tá? Então, são questões que elas precisam. Elas não precisam só de silício, elas não precisam só de fósforo, elas precisam dos dois. Elas precisam de mais coisas também, mas o estudo dele estudava essas duas coisas. Certo? Então, o que é que ele via nos estudos dele? Bom, primeiro, né, vocês estão vendo aqui nesses gráficos, células por centímetro cúbico, né? Ou seja, por volume, claro, porque são algas. Ele está falando células por volume de água, por litro, vamos dizer assim, né? Então vocês estão vendo aqui a densidade, tá? Que em células por centímetro cúbico. E a gente está vendo aqui embaixo o tempo, tá? Por dias, certo? Então a gente está vendo o tempo e aqui a gente está vendo a densidade, né? Então, vamos lá. Em altas razões de sílica fosfato, né, em altas concentrações, a asterionella exclui a ciclotella, tá vendo? Então, se eu tenho muita quantidade de sílica e de fosfato, a asterionella ela se mantém e a ciclonella desaparece daquele ambiente. Quando eu tenho razões intermediárias, quando eu tenho quantidades intermediárias, né? Vamos dizer assim, quando eu tenho muita sílica e pouco fosfato, quando eu tenho mais ou menos igual e quando eu tenho pouca sílica para muito fosfato. Essas são as três situações. Vocês estão vendo aqui que as duas espécies elas conseguem coexistir. Elas conseguem ficar bem, as duas crescendo estáveis, né? Então elas realmente coexistem bem aí em ambientes onde tem sílica e fosfato em condições iguais. Em condições onde tem pouca sílica e muito fosfato, o que acontece é o contrário. A ciclotella excluiu a asterionella. Estão vendo? Então, ele mostra daí que as condições do meio podem interferir na competição de forma a manter as duas em coexistência ou realmente haver o princípio da exclusão competitiva, né? O princípio de exclusão causado por essa competição, uma vai sumir. Estão vendo? Então aqui as mesmas espécies, a mesma competição, mas efeitos completamente diferentes
por questões dos fatores estarem disponíveis no meio. Então, são fatores múltiplos, eles interferem de forma diferente. Outra questão é a questão da competição assimétrica, que foi estudada pelo ecólogo também estadunidense Joseph Connell. Tá? Então, o que ele falava? Cada competidor ali, ele vai ter algumas vantagens adaptativas em relação aos diferentes fatores ambientais. Então, dependendo do fator, um tem uma vantagem, sei lá, um é melhor com luz, né? Um faz uma fotossíntese melhor do que o outro, que nada melhor, né? E consegue mais alimento, sei lá. Então, os competidores eles vão apresentar diferentes vantagens em relação a diferentes fatores, certo? Então, ele tem um estudo famoso com cracas, né? Então, vocês estão vendo aqui as cracas, para lembrar vocês o que é, né? Então, ele estudava essas duas espécies de cracas, tá? O Quitamalus stalatus e o Balanus balanoides. Eles coexistem, certo? Eles vão competir por espaço, principalmente, né? Eles vivem aí nessas rochas, normalmente, né? nas costas, e vão ficar competindo para colonizar esses espaços, né? Espaços que eles são bentônicos, né? Eles ficam fixos. Então, observem o que ele enxergou nos estudos dele. Nessa imagem, o que vocês estão vendo é essa distribuição assimétrica, essa competição assimétrica. Veja, a Balanus balanoides, que é essa mais pintadinha aqui de marronzinho, e a Quitamalus stellatus, é essa mais cinzentinha aqui. Na distribuição da costa, né, da rocha do ambiente costeiro, a gente tem as marés mais altas, a zona superior, e nas marés mais baixas, a zona entre maré inferior. Então, as cracas, elas se dão bem na zona entre marés. Então, elas vão se dar bem nessa área toda, né? Porém, vocês estão vendo que o que ele observa é que a distribuição é diferente delas. A gente vê muito mais da stellatus aqui e a gente vê menos da B balanoides aqui, né? Então, a C stellatus, ela tem uma predileção por essa área de entre maré superior. A dessecação limita a B balanus nessa zona. Ela tem menos capacidade de sobreviver na dessecação, certo? E ela facilita a colonização por C stellatus, tá bom? Já a zona inferior, a B balanoides, tem maior vantagem do que a C stellatus. Então, a balanoides, ela limita a C stellatus nessa zona de baixo, porque ela consegue dominar a ocupação. Ela compete, ela é mais resistente de alguma forma, ou ela tem vantagem nessa zona de cá. Então a gente vê aí uma competição assimétrica. Elas estão competindo pelo mesmo espaço, porém essa daqui, a C stellatus, tem vantagem para a zona superior. E a B balanoides tem vantagens que permitem que ela colonize a zona de entremaré inferior, certo? Então, a distribuição, que a gente chama vertical, né, delas, diferentes das espécies de cracas. E aí, a zona de entremaré é diferente porque a Balanus é competidora superior por espaço, né? Então, ela sobrevive melhor quando ela compete por espaço. Porém, ela sobrevive menos quando ela compete por uma zona superior porque ela é fraca em ambientes de dissecação. Então, ela não sobrevive bem quando ela tem o estresse de dissecação, né? E aí você vê a stellatus com maior vantagem em ambientes superiores. Estão vendo aí? Então isso é o que a gente chama de competição assimétrica. Quando a gente está falando de competição vegetal, existem algumas questõezinhas que são bem próprias, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala de competição entre vegetais, eles vão brigar muito por água, luz do sol e nutrientes do solo, né? Eles vão
eles vão estar competindo muito por captação da água, captação de fósforo, captação de nitrogênio, captação de fosfato, captação sei lá, de magnésio, manganês, cobre. Tudo que eles precisam naquele ambiente, eles vão estar tentando retirar com maior vantagem, com maior eficácia do que os seus competidores. A luz do sol também, né? A gente tem plantas competindo por altitude, plantas que vão se dispersar melhor, então elas vão competir por essas questões. Então a gente tem duas formas de enxergar essas competições. A gente tem as observadas por Grube e Tillman e as observadas por Grimm e Cade, né? Então, quais são elas? A gente tem a competição, ela vai aumentar quando os recursos são escassos. Então, quando eu tenho poucos nutrientes, por exemplo, a competição aumenta. As plantas elas vão estar com uma competição aí mais severa. Isso é a visão de Grube e Tillman. Já a de Grimm e Cade, a gente vai ver que a competição ela reduz quando os recursos são escassos, né? Por exemplo, quando eu tenho pouca luz, então aquelas plantas elas vão ficar menos competitivas, vai ter uma competição menos agressiva no caso da ausência de luz. Então vocês estão vendo então duas visões que são contrárias, né? E aí isso vai como é que a gente responde a isso? Simples. As diferentes competições elas vão ser diferentes dependendo das espécies que estão envolvidas e do habitat que você está vendo elas competirem. Então, das condições do meio e das espécies que estão ali competindo. Isso vai variar. Essa competição ela pode ser uma competição indireta quando ela é o que a gente chama de competição explorativa, ou seja, aquelas plantas elas vão estar ali tentando pegar o nutriente, mas ela não interfere na outra. Só que se ela pega o nutriente de uma maneira mais eficaz, a outra vai ficar sem. Tá entendendo? É só essa forma de interferir, que ela está competindo. Mas ela compete indiretamente, ela não mexe na outra. Tá? Já é através de efeitos de recursos repartidos, ou seja, o que interfere na outra é porque ela retirou ali algum nutriente que a outra precisa, mas ela não mexeu diretamente nela. Então, essa competição é indireta. Quando a competição é direta, é porque ela vai interferir bem na outra. Né? É o que a gente chama de defesa agressiva. Ela vai tentar proteger a sua área, proteger o seu solo, proteger a sua água, proteger o seu recurso de forma agressiva, tentando interferir, né, causar interferência na outra, na sua competidora, certo? Então, a gente já deu exemplo disso, mas eu vou falar novamente aqui, que é o caso da alelopatia, né? O caso da alelopatia, a gente já falou, é quando algumas plantas, ou outros, né? A gente tem bactérias, muito comum fungo fazer isso também, que liberar substâncias que vão dificultar o crescimento da outra. Ou seja, são tóxicas, né? Substâncias que a gente chama de mediadores alelopáticos, tóxicos. Elas vão liberar substâncias no solo que dificultam o crescimento da outra planta. Então, ela não é mais eficiente, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que elas estão as duas brigando por água. Ela não recolhe a umidade do solo melhor do que a outra. Ela, na verdade, dificulta que a outra cresça para poder pegar a água. Estão entendendo? Então, isso é a alelopatia. Ela libera substâncias tóxicas no solo, na água, de alguma maneira, para que aquele crescimento da outra planta, da sua competidora, seja diminuído, dificultado. Tá? E existe também, por exemplo, produção de alguma coisa de defesa, um mecanismo de defesa, como é o caso aí dos eucaliptos, né? Na Austrália a gente tem muito eucalipto, e o eucalipto ele libera óleos que são óleos inflamáveis. Eles pegam fogo com facilidade. Para que uma planta ela quer pegar fogo com facilidade? Simples. A planta adulta, ela consegue sobreviver bem, né? Ela consegue sobreviver uma queimada, né? Ela consegue ficar ali, ela pode se danificar muito, mas ela vai viver, ela consegue ficar, ou pelo menos a maior parte das plantas depois da queimada consegue ficar, as adultas. Mas quando o
fogo pega por causa desses óleos do eucalipto, ele vai matar as plântulas, né? As pequenas plantas, os filhotes, vamos dizer assim, as sementes que acabaram de brotar e estão crescendo, as pequenininhas, dos seus competidores, que elas não vão aguentar as chamas, né? E aí o que ela faz? Ela garante que aquele ambiente ali vai ser só dela, porque as plantinhas jovens elas não chegam à idade adulta. Então, isso é um fator evolutivo de alopatia, né? Super interessante. Outra questão importante é a influência da competição naquela comunidade. A gente já falou várias vezes aqui, né, que a competição ela influencia a composição daquela comunidade. Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, A, B, C, né, 3 imagens, onde vocês estão vendo A, um monte de diferentes estrelas do mar, que a gente chama uma assembleia, né? Vocês estão vendo várias estrelas do mar, de várias espécies aqui em A. E vocês estão vendo que aqui vocês têm cracas, vocês têm alguns moluscos, vocês têm diferentes espécies de estrelas, vocês têm ouriços, vocês têm variação. Então, em A, existe uma congregação de estrelas do mar, tá? Que a gente chama Pisaster, e na maré baixa da costa da Península Olímpica e o Moston. Tá? Então, vocês estão vendo aí uma variedade enorme de seres vivos. Em B, está mostrando uma estrela do mar importante, né? Que ela é essa daqui, ela é predadora dos mexilhões, que são esses daqui. Então, ela se alimenta desses mexilhões, tá? Então, quando a gente retira essa estrela do mar desse ambiente, a gente tira o predador daquele ambiente, o que vai acontecer? Desequilíbrio, né? Então, na ausência da estrela do mar, a diversidade cai, né? A quantidade de indivíduos diferentes que estão naquela comunidade, ela cai rapidamente até que só sobra mexilhão e craca, que eles são melhores competidores do fator espaço, né? Eles se distribuem mais rápido, eles são mais difíceis de serem retirados dali, eles são super fortes. Então eles vão permanecendo e retirando o espaço dos outros seres vivos que vivem ali, termina ficando praticamente só mexilhão e craca. Então é muito comum a gente ver zonas ou ambientes que estão muito desequilibrados e eles são muito ricos em mexilhões e cracas, por exemplo. E, por exemplo, aqui em Pernambuco, na costa de Pernambuco, a gente tem um fator semelhante com os ouriços, né? A gente tem mares que estão lotados de ouriços e eles são uma questão, um bom marcador, né? um bom indicador, né? Que a gente chama bioindicador. Ele é um indicador biológico de desequilíbrio. Muito ouriço na costa de Pernambuco quer dizer que o ambiente está inapropriado para a maioria dos outros seres vivos. Então eles estão se multiplicando muito rápido, ficando por ali, né? Então a gente vê muito ouriço aqui, que é indicativo de que a nossa costa está desequilibrada. A gente sabe disso, né? Então, por hoje é isso aí, gente. E só vai restar agora para vocês fazerem a nossa atividade. Eu passei para vocês um questionário do Kahoot. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já cheguei a usar com vocês esse Kahoot, que é um questionáriozinho onde vai aparecendo várias perguntas, né? Aparece uma pergunta, você responde. Aí aparece outra pergunta, você responde. Aparece outra pergunta. Ele é feito em série. Eu usei isso na sala de aula da gente. Então, a dinâmica é um pouco diferente. Dessa vez eu vou mandar para vocês fazerem em casa. Vocês podem fazer na hora que vocês acharem melhor. Eu vou deixar esse Kahoot aberto hoje à noite, amanhã até à noite, certo? Então vocês vão ter amanhã, tarde e noite também para fazer, se vocês não quiserem fazer hoje, ou se alguém não puder estar aqui online hoje, que eu entendo, né? Tem muita gente que tem problema de acesso, mas vocês vão ter, né? Essas pessoas vão ter amanhã o dia todo também para fazer, tá? É rápido, né? Vai ser alguns minutos, não chega nem a meia hora para vocês responderem. Porém, vocês vão ter que estar prontos para fazer essa atividade, certo? Prestem atenção nisso que eu estou falando. Quando vocês começarem a fazer o questionário, vocês não vão conseguir parar. Não dá para parar e fazer depois. Cada pergunta tem tempo. A pergunta vai sair, você tem, sei lá, 1 minuto para responder. Respondeu, aparece outra pergunta, tá? Se você não responder, fechou o minuto, essa pergunta se fecha
você não tem mais chance de responder e você agora vai estar já olhando para outra pergunta. Uma coisa atrás da outra, tá? Você tem tempo para responder esse questionário, certo? Então, se organizem, se preparem, sentem no ambiente calmo e dê o início, façam a atividade de uma vez. Ah, professor, deu erro, não sei o que, parou no meio. Não tem problema, tente de novo, certo? Agora, eu vou depois olhar o que, é que cada um acertou em cada vez que fez. Né? E vou, obviamente, considerar as primeiras respostas, tá? Essa atividade não é tipo prova, não é tipo prova, mas vai valer pontuação, né? Alguma pontuaçãozinha para a nota de atividade de vocês da próxima unidade, né? Da segunda unidade, tá ok? Então façam com atenção, façam com carinho. A intenção é eu ter uma ideia de como é que tá o que é que vocês estão aproveitando, né? O aproveitamento, se vocês estão conseguindo absorver o que vocês estão estudando pelas videoaulas, tá bom? Então, dedicação, atenção e se preparem para responder antes de começar. Depois de começar, não tem como parar, tá bom? Então, até a próxima. Então, como sempre, eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida. Por favor, se vocês precisarem falar diretamente comigo, eu prefiro que vocês me procurem no direct do Instagram, porque no Instagram é mais rápido para eu falar com vocês. E o meu e-mail tá um pouco confuso, eu estou recebendo muita mensagem, que eu estou com muito aluno e nesse meio, né, de pandemia, muita gente está me procurando pelo e-mail e aí eu estou demorando um pouco para responder. Pelo Instagram é mais fácil, é mais rápido, a plataforma é melhor de se falar por lá. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem por lá. Façam a atividade do Kahoot que eu mandei hoje. Vocês têm tempo, né? Eu vou dar o dia todo amanhã também, para quem não conseguiu fazer hoje, pode fazer amanhã pela manhã ou até à noite e com tranquilidade. Prestem atenção, porque a atividade ela não é tão simples. E a gente se vê na próxima. Abraço e fiquem em casa, tá bom?